Seu sorriso, amplo e ensaiado, já havia enganado todos na cidade. Era o mesmo sorriso que Walter Miller usava quando colocava uma nota de $100 na mão de Brenda, uma gorjeta, por um serviço nunca prestado, uma lembrança arrepiante de seu poder casual. Mais tarde, as pequenas marcas vermelhas em seu pulso, uma acusação silenciosa, destruíram nossa vida tranquila. Ele se inclinou para perto, exalando perfume caro, e sussurrou: "Você ainda é jovem. Precisa de um homem confiável." Eu estava de pé sobre Walter Miller, o quarto de motel barato fedendo a fumaça de cigarro velha e desespero. O carpete gasto parecia fino sob minhas botas. O abajur emitia um brilho amarelo doentio, destacando o suor que se acumulava na testa de Walter. Minha mão estava firme, o aço frio do revólver calibre .38 pressionando a pele macia atrás da orelha de Walter. Ele estava encolhido na única poltrona, de estampa floral desbotada, que cheirava levemente a desinfetante. Walter gaguejou, um som agudo que mal formava palavras. Isso é um mal-entendido, Tom. Brenda, ela exagera. Você sabe como as mulheres podem ser." Ele tentou se desvencilhar, mas eu o segurei firme. Não respondi. Apenas puxei o martelo para trás com o polegar, o clique alto no pequeno cômodo. Walter estremeceu. "Diga o nome dela." Eu disse com a voz plana, quase um sussurro. Ele pigarreou, o medo arregalando seus olhos. "Brenda, olha, Tom, podemos resolver isso. Dinheiro, certo? É disso que se trata? Eu tenho contas. Offshore. O que você imaginar. 100 mil? 2 mil? Posso dar um jeito hoje à noite." Ele começou a levar a mão ao bolso do paletó, provavelmente para pegar o celular. Dei-lhe um tapa com o dorso da mão. O estalo ecoou. Ele gritou, levando a mão ao lábio sangrando. Uma mancha carmesim surgiu em seu queixo. "Você ainda não entendeu, não é?" Rosnei, as palavras com gosto de cinzas. Ele olhou para mim, um lampejo de desafio em seus olhos, apesar da dor. "Todo mundo tem um preço, Tom. Você só ainda não definiu o seu." Meu maxilar se contraiu. Não se tratava de dinheiro. Era algo completamente diferente. "Você vai confessar," eu disse com a voz baixa e firme. "Todas as mulheres que você assediou. Todas as câmeras que você escondeu. Tudo!" Walter começou a rir. Um riso forçado e sem humor. "Confessar? A quê? Uns elogios? Ela é uma garota bonita, Tom. Não é crime notar." Apertei a arma com mais força. "É crime tocar em alguém que diz não. É crime fazê-la se sentir como lixo. Você vai contar a verdade. Em vídeo. Ou vão encontrar pedaços de você espalhados por 3 condados, Walter. E ninguém jamais vai te reconstruir." As palavras pairavam pesadas no ar. Uma promessa. 6 semanas antes, o mundo ainda fazia sentido. A luz outonal entrava pela janela da sala, desenhando listras no tapete gasto. Eu estava sentada à mesa da cozinha, o brilho amarelo do abajur iluminando uma pilha de redações do primeiro ano da faculdade. Era uma sexta-feira à noite, e o zumbido tranquilo de sempre em nossa casa era um conforto. Eu era professora de inglês, tinha 28 anos, e Brenda trabalhava na lanchonete, a poucos quarteirões de distância. Nossas vidas eram previsíveis, comuns. Então, ouvi o rangido familiar da porta dos fundos. Brenda entrou, não com sua saudação alegre de costume, mas em silêncio. Ela apertava a bolsa, uma peça barata de lona, contra o peito como se fosse uma armadura. Seus olhos estavam baixos, seus ombros caídos. A luz fluorescente da cozinha iluminava seus cabelos, deixando-os sem brilho. "Noite difícil?" perguntei, largando minha caneta vermelha. Uma frase sobre Moby Dick ficou inacabada. Ela não respondeu. Simplesmente passou por mim, entrou na sala de estar e sentou-se na beirada do sofá, ainda segurando a bolsa. Não ligou a televisão. Ficou ali sentada, pequena e imóvel. Empurrei a cadeira para trás e a segui. "Brenda, o que houve?" Ela engoliu em seco, a garganta se movendo. Sua voz era quase um sussurro. "Ele me tocou, Tom." Meu sangue gelou. As palavras me atingiram como um golpe físico, frio e cortante. "Quem te tocou? O que quer dizer com tocou?" Minha voz parecia cascalho na garganta. Ajoelhei-me diante dela, tentando encontrar seu olhar. Ela finalmente ergueu o olhar, com os olhos arregalados e marejados. Uma única lágrima escorreu por sua bochecha. "Walter Miller." Eu disse não, mas ele não me ouviu. Ela se abraçou, como se tentasse se recompor. Esperei com a respiração superficial. O silêncio se estendeu, preenchido apenas pelo zumbido distante da geladeira. Ele começou aos poucos. Ela começou, com a voz ganhando uma força frágil. "Coisinhas.
comentários. Você está bonita hoje, Brenda. Por que você não sorri mais? Eu tentei ignorá-lo. Depois foram as mãos nas minhas costas, fingindo me guiar por um lugar lotado. Depois meu pescoço, um toque rápido, como se ele estivesse apenas sendo amigável. Ela estremeceu. Hoje à noite, ele me encurralou no canto perto do armário de materiais. Não havia mais ninguém por perto. Ele simplesmente deslizou a mão mais para baixo, na minha bunda. Quando tentei empurrá-lo, ele agarrou meu pulso. Estendi a mão para ela. Ali, logo acima do osso do pulso esquerdo, havia 2 marcas avermelhadas tênues. Pareciam hematomas de dedos, ainda recentes, mal visíveis contra sua pele pálida. Ele me agarrou com força, ela havia dito. As palavras ecoavam na minha cabeça. Senti um aperto no peito, uma pressão sufocante. Levantei-me, cerrando os punhos sem perceber. Vou chamar a polícia, disse as palavras saindo de uma vez, um instinto feroz e primitivo. Agora mesmo, vamos prestar queixa. Brenda balançou a cabeça bruscamente, com violência. Seus olhos imploravam. Não, Tom, por favor, não. E se eles não acreditarem em mim? Ele é Walter Miller. Ele é dono de metade dos comércios desta cidade. Ele tem advogados. Nós não somos ninguém. Vão dizer que estou inventando tudo para chamar atenção, ou para ganhar dinheiro. Sua voz falhou. Ele é rico. Nós não somos ninguém. As últimas palavras foram um gemido desesperado. O apelo de Brenda pairava no ar, carregado de medo e derrota. Por favor, Tom, disse ela novamente com a voz fraca. Deixe-me tentar resolver isso internamente primeiro. Talvez o RH possa fazer algo. É uma empresa grande. Eles têm políticas. Eu odiava aquilo, mas entendia a lógica do argumento dela, ou pelo menos o desespero por trás dele. A polícia, o sistema judiciário, era uma arena pública brutal. Esta cidade prosperava com base nas aparências. E Brenda tinha razão. Walter Miller havia construído uma vida de respeitabilidade intocável. Tudo bem, eu disse, com um gosto amargo na boca. Mas se eles não fizerem nada, então será a minha vez. Naquela noite, o sono não me escapava. Deitada ao lado de Brenda, ouvia sua respiração suave e irregular, e minha mente fervilhava. Planejei todas as maneiras pelas quais poderia fazer Walter Miller sofrer. Fantasias de confrontá-lo em um beco escuro, de fazê-lo sentir uma fração do medo e da humilhação que infligiu a Brenda, percorriam meus pensamentos. Mas eu sabia que isso não resolveria nada. Só me levaria para a cadeia, arruinaria nossas vidas e o deixaria ileso. Eu precisava ser mais inteligente, mais estratégica. Precisava de provas. Provas reais e inegáveis que resistissem ao seu dinheiro e aos seus advogados. Na manhã seguinte, Brenda foi trabalhar, o rosto pálido, mas determinado. Ela me ligou da hora do almoço. Conversei com a Denise do RH, disse ela, com um leve tremor na voz. Ela pareceu compreensiva, anotou muita coisa. Disse que já tinha ouvido rumores sobre ele. Havia um otimismo cauteloso em seu tom, uma esperança frágil que eu gostaria de poder compartilhar. 3 dias depois, o telefone tocou. Era Denise pedindo a Brenda que voltasse ao RH para outra reunião. Desta vez, eu a acompanhei. O escritório de RH ficava no 2º andar do prédio principal, um espaço impessoal com paredes cinza escuras e obras de arte corporativas genéricas. Quando entramos, Walter Miller já estava lá, sentado em frente à mesa de Denise. Ao lado dele, de terno impecável, estava um homem que eu reconheci de reportagens locais, Todd Jensen, um advogado conhecido por defender os moradores mais ricos da cidade. Denise parecia desconfortável. Ela evitou o contato visual com Brenda. Walter, por outro lado, esboçou um sorriso pequeno e triste, demonstrando preocupação. Todd Jensen falou primeiro com voz calma e controlada. Obrigado por vir, senhora Hayes. O Sr. Miller nos informou sobre suas recentes acusações. Embora compreendamos a delicadeza do assunto, também analisamos o relato do Sr. Miller. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Brenda. Aparentemente, Sra. Hayes, a senhora provocou meu cliente repetidamente. Suas roupas, seu comportamento. Ele sentiu que a senhora estava enviando sinais contraditórios. Prendi a respiração. O rosto de Brenda ficou vermelho como um tomate. Além disso, continuou Jensen, tirando uma pasta do bolso, temos correspondências que podem indicar flerte da parte dela. Ele me mostrou várias cópias impressas de e-mails. Inclinei-me para a frente, esforçando-me para lê-los. Eram trocas de mensagens curtas e profissionais sobre horários de trabalho,
turnos de feriados, até mesmo uma piada sobre um horário de almoço particularmente movimentado, conversas inocentes do dia a dia. Ela é a vítima, explodi, minha voz ecoando no escritório silencioso. Ele a tocou, ele a assediou. Esses e-mails não são nada. Todd Jensen apenas ergueu uma sobrancelha imperturbável. O Sr. Miller mantém sua inocência. E sem nenhuma prova corroborativa, Sr. Hayes, é apenas palavra contra palavra. Um caso de ele disse, ela disse, por assim dizer. Ele gesticulou em direção aos e-mails. Também temos isto. Ele deslizou outra impressão pela mesa. Era uma foto que Brenda havia tirado para a página da lanchonete nas redes sociais, uma foto espontânea dela rindo com um prato de panquecas, o cabelo preso, uma mancha de farinha na bochecha. Uma foto inocente. Eles haviam circulado seu sorriso, sua postura. Walter estava sentado ali, com as mãos juntas, parecendo genuinamente preocupado, um homem envolvido em um mal-entendido infeliz. Ele projetava a imagem perfeita de uma vítima, seus olhos ocasionalmente se voltando para Brenda com um olhar que misturava pena e decepção. Denise, a gerente de RH, remexeu-se na cadeira. Sua simpatia anterior havia evaporado, substituída por uma neutralidade cautelosa. Seu olhar deteve-se nas provas forjadas, um claro sinal de dúvida que começava a surgir. A reputação de Brenda estava sendo assassinada, sistematicamente e com precisão, diante de nossos olhos. Estava funcionando. A reunião terminou com Denise dizendo que precisavam de tempo para analisar. Saímos do escritório em silêncio, atônitos. A viagem para casa foi um borrão. Brenda olhava pela janela com os nós dos dedos brancos de tanto segurar a bolsa. Quando entrei na garagem, ela finalmente desabou. As lágrimas vieram silenciosamente a princípio, depois um soluço convulsivo que sacudiu todo o seu corpo. Eles estão me colocando em licença, ela disse com a voz embargada, abafada pelas mãos. Licença remunerada, foi o que disseram. Até que possamos conduzir uma investigação completa e imparcial. Mas o Walter continua trabalhando como se nada tivesse acontecido. Ele está lá agora. Eles simplesmente me mandaram para casa. Ela olhou para mim com os olhos vermelhos e inchados. Ele vence. É sempre assim. Sua voz era um sussurro derrotado. Meus nós dos dedos estavam brancos contra o volante. Os soluços de Brenda ainda ecoavam no pequeno espaço do carro. Suas palavras, ele vence, é sempre assim, pareciam uma marca. Eu dirigia sem realmente enxergar a estrada, as ruas familiares da nossa cidade se transformando em uma mancha cinza. Ele não venceria, não desta vez. Isso não acabou, eu disse as palavras quase um sussurro, uma promessa para mim mesma, para Brenda, para a injustiça de tudo aquilo. Naquela noite, Brenda tomou um comprimido para dormir, um daqueles pequenos comprimidos brancos que o médico havia receitado para sua ansiedade. Ela adormeceu rapidamente, mas foi um sono agitado. Sua respiração era superficial, pontuada por gemidos suaves. Fiquei deitada ao lado dela por um longo tempo, ouvindo, observando as sombras dançarem no teto. Então, saí da cama com cuidado para não a perturbar e fui até a cozinha. O silêncio da casa era pesado. Acendi o pequeno abajur, seu feixe de luz cortando a escuridão, e abri meu laptop, modo de pesquisa ativado. A luz azul da tela lançou um brilho frio sobre meu rosto. Walter Miller podia ser poderoso em seu império corporativo, seu dinheiro um escudo, mas todos tinham vulnerabilidades. Todos tinham segredos. Era uma verdade em que sempre acreditei, uma convicção silenciosa que agora se cristalizava em propósito. Comecei pelo básico. Registros públicos. Surpreendentemente, não demorou muito para encontrar o endereço dele. Walter Miller, 1432 Pine Ridge Drive. O endereço ficava nos arredores da cidade, em uma área conhecida por suas propriedades maiores e mais isoladas. Depois, ampliei minha busca. Artigos de notícias, perfis de empresas, qualquer coisa que o mencionasse. Rapidamente me deparei com um artigo antigo de uma revista de negócios local, intitulado Retiro de Executivos para uma Vida Moderna. A matéria trazia uma foto sorridente de Walter Miller em frente a uma casa ampla e moderna com linhas retas e muito vidro. O artigo detalhava a recente conclusão de seu sistema de segurança de última geração, vangloriando-se de seus sensores infravermelhos multizona, acionadores por placa de pressão e monitoramento centralizado 24 horas por dia, 7 dias por semana.
O autor se entusiasmava ao descrever como o sistema tornava a propriedade impenetrável. Dei uma risadinha irônica. Impenetrável. A palavra soava como um desafio. Eu havia pago meus estudos instalando sistemas de segurança para uma empresa local. Não era um trabalho glamouroso, mas me ensinou algumas coisas sobre como esses sistemas eram montados e, mais importante, como podiam ser desmontados. Todo sistema tinha uma fraqueza, um ponto cego, uma brecha. Nenhum sistema era verdadeiramente impenetrável. Eles eram projetados por humanos, e humanos cometiam erros. Na noite seguinte, o ar estava fresco, com um toque nítido na brisa do início do outono. Esperei até que Brenda jantasse e se acomodasse no sofá com uma caneca de chá de camomila, os olhos desfocados da televisão. Fui até nosso pequeno quarto de hóspedes, onde guardava algumas coisas dos meus tempos de instalador de sistemas de segurança. Peguei uma pequena mochila escura. Dentro dela, coloquei cuidadosamente um par de luvas de trabalho escuras, um pequeno conjunto de ferramentas para abrir fechaduras, um alicate de corte e um pequeno pendrive vazio. Escolhi roupas escuras, um moletom preto, calça jeans escura, peças que não se destacassem nas sombras. Fechei o zíper da mochila. O som, um leve ruído na casa silenciosa. Entrei na sala de estar, Brenda ainda absorta nas imagens que piscavam na tela. Inclinei-me sobre o encosto do sofá, dando-lhe um beijo suave na testa. Sua pele estava fresca. Vou tomar uma cerveja com o Jim. Menti, as palavras soando estranhas e pesadas na minha língua. Jim era um velho amigo, uma desculpa conveniente. Brenda mal ergueu os olhos. Seus olhares permaneceram fixos na tela, onde uma trilha de risadas de sitcom tocava baixinho. Certo, murmurou ela com a voz monótona. Diga a ele que mandei um oi. Parei por um instante olhando para ela com um nó se formando no meu estômago. A mentira parecia uma traição em si, mas eu sabia que não podia contar a ela o que estava prestes a fazer. Ela jamais concordaria. Ela tentaria me impedir. Virei-me e saí pela porta, o clique da fechadura um som final e irreversível. Eu sabia, com uma fria certeza, que meu plano poderia me trazer sérios problemas. Mas a fúria silenciosa que vinha crescendo dentro de mim desde o sussurro hesitante de Brenda sobre Walter Miller era uma força maior do que qualquer medo. Estacionei meu velho Ford Focus a cerca de 1,5 km da propriedade de Walter Miller, escondido num acostamento de cascalho onde a mata era densa e escura. A lua estava fina, oferecendo pouca luz, o que era perfeito para o meu propósito. O ar estava calmo e fresco, com um cheiro de terra úmida e folhas em decomposição. Peguei a pequena mochila no banco do passageiro, ajustei-a nos ombros e comecei a caminhar. O cascalho estalou sob minhas botas por alguns metros antes de eu entrar na mata, onde a vegetação rasteira abafava meus passos. A casa de Walter emergiu da escuridão como uma máquina predatória, toda ângulos retos e vidro frio. Era moderna, quase agressivamente moderna, escondida atrás de um alto portão de ferro. A propriedade era extensa, impecavelmente cuidada mesmo na penumbra, sem vizinhos à vista. O tipo de lugar projetado para a privacidade, para manter tudo sob controle. Movimentei-me lentamente, mantendo-me próximo à linha das árvores, examinando o perímetro. A frente da casa estava bem iluminada, com refletores que projetavam sombras nítidas, e eu podia ver claramente as câmeras de vigilância em formato de cúpula instaladas no alto do beiral. Equipamentos profissionais, obviamente. Mas, pela minha experiência, quanto mais visível a segurança, maior a probabilidade de haver um ponto cego. As pessoas se acomodavam, presumindo que a dissuasão visível era suficiente. Circulei pela casa, mantendo-me nas sombras mais densas até encontrar o que procurava. Uma caixa de junção, habilmente escondida atrás de um arbusto, mas ainda acessível. Ela fornecia energia às câmeras externas. Com um rápido olhar ao redor, peguei meu alicate de corte. O corte foi quase inaudível na noite silenciosa. Um clique suave. Por um breve instante, talvez 1 ou 2 minutos, as câmeras externas ficariam offline, suas transmissões interrompidas. Eu ficaria invisível. Desloquei-me rapidamente para os fundos da casa. Ali, a segurança era menos ostensiva, dependendo mais do isolamento da propriedade. Havia uma porta de vidro deslizante que dava para um pátio e, ao lado, uma entrada de serviço com uma fechadura eletrônica padrão de uso comercial. Peguei meu emulador universal de chaveiro eletrônico, um dispositivo que eu havia montado anos atrás para testes. Não era mágico, mas conseguia burlar muitos sistemas comuns, alternando entre códigos padrão
e vulnerabilidades comuns. Ele zumbia suavemente na minha mão. Em menos de 30 segundos, ouvi um leve zumbido. Pop, que clique quando a tranca se desengatou. Abri a porta devagar e entrei. A casa era ainda mais fria por dentro do que parecia por fora. Elegante, estéril, sem personalidade. O ar tinha um leve cheiro de produtos de limpeza e algo caro, como o couro novo. O chão era de madeira escura polida, mas tapetes grossos e com isolamento acústico cobriam as principais áreas de convivência, absorvendo todos os sons. Nenhuma foto de família adornava as paredes, apenas arte abstrata em tons suaves. Os móveis eram modernos, angulares e pareciam nitidamente desconfortáveis. Parecia menos uma casa e mais um showroom. Minha bússola interna, afiada por anos instalando fiação em casas, apontou para onde provavelmente ficaria um escritório em casa. Caminhei pelos cômodos silenciosos, minhas botas de sola macia não fazendo barulho no carpete de pelo alto. O silêncio me oprimia, quebrado apenas pelo zumbido fraco do sistema de ventilação da casa. Cada passo parecia pesado com o peso da minha transgressão. Encontrei-a perto do corredor principal, uma sala grande com uma parede de estantes embutidas, quase vazia, e uma ampla mesa de vidro no centro. Sobre a mesa, iluminada pela fraca luz ambiente que filtrava pelas janelas, repousava um elegante MacBook Pro. Era para isto que eu tinha vindo. Aproximei-me da mesa, meu coração batendo forte contra as costelas. Esperava uma solicitação de senha, algum tipo de barreira digital. Mas, ao levantar a tampa do laptop, a tela acendeu. Para minha surpresa, abriu imediatamente, sem senha. Walter Miller, apesar de toda a sua elaborada segurança externa, havia deixado seu santuário interno desprotegido. Uma pequena faísca de satisfação sombria surgiu em mim. O laptop zumbia suavemente enquanto eu navegava pelos arquivos. Bastou um instante para encontrar o que procurava. Uma pasta simplesmente intitulada Privada, escondida no meio dos documentos. Walter Miller não era nada discreto, principalmente com seus segredos digitais. Lá dentro havia uma subpasta, e quando cliquei para abri-la, meu estômago revirou. Centenas de fotos e vídeos inundaram a tela. As primeiras imagens eram de Brenda, espontâneas, tiradas secretamente em sua mesa na sala de descanso, perto do bebedouro. Sua postura era natural, alheia. Meu maxilar se contraiu. Em seguida, apareceram imagens de outras mulheres, colegas, clientes, funcionárias, flagradas em situações igualmente comprometedoras. Algumas estavam simplesmente desprevenidas, seguindo com suas rotinas diárias. Outras estavam claramente angustiadas, com expressões que transmitiam medo ou confusão. A quantidade de material era nauseante. Percorri os arquivos. Uma fúria fria crescendo em meu peito. Havia registros detalhando instalações de câmeras escondidas em vários escritórios, incluindo a estação de trabalho de Brenda. Datas, horários e tipos de câmeras específicos estavam listados. Um registro meticuloso de sua predação. Encontrei e-mails ameaçadores que ele havia enviado a mulheres que tentaram resistir ou denunciá-lo. Em seguida, vieram os documentos legais. Acordos de confidencialidade, contratos de indenização, todos pagos discretamente para silenciar suas vítimas. Todo o padrão de assédio e intimidação de Walter foi exposto, um histórico meticulosamente documentado de abuso de poder. Não se tratava apenas de Brenda, era uma operação sistemática, uma teia de controle e exploração cuidadosamente construída. Walter Miller não era apenas um homem poderoso, era um predador, agindo com impunidade, seu dinheiro e status o protegendo de quaisquer consequências. A constatação me atingiu em cheio. Conectei meu pendrive, o pequeno dispositivo em nítido contraste com o monstruoso acervo de dados que estava prestes a consumir. Metodicamente, copiei tudo. Cada foto, cada vídeo, cada registro, cada e-mail, cada documento legal. A barra de progresso da transferência avançava lentamente pela tela, cada incremento parecendo uma pequena vitória contra a escuridão que eu presenciava. Trabalhei com foco clínico, reprimindo a raiva que ameaçava me dominar. Não era hora para emoções, era hora de executar. Enquanto os arquivos eram transferidos, continuei investigando. Encontrei um arquivo de texto chamado Pensamentos, que se revelou uma espécie de diário perturbador. Nele, Walter descrevia sua coleção e como ela alimentava sua sensação de poder.
Ele escrevia sobre a emoção de observar, de controlar, de conhecer segredos que ninguém mais conhecia. Detalhava seu plano de jogo para cada mulher, uma progressão calculada de assédio sutil, intimidação e, se necessário, ruína financeira ou humilhação pública. O nome de Brenda estava lá, perto do topo da lista, com anotações detalhando como ele planejava quebrar seu espírito. As palavras eram arrepiantes, uma janela para uma mente desprovida de empatia. Finalmente, a transferência estava completa. O pendrive agora continha todo o peso dos monstruosos segredos de Walter Miller. Eu o ejetuei, tomando cuidado para não deixar nenhum rastro digital. Fechei o laptop, certificando-me de que estava exatamente como o encontrei. A tela escureceu, refletindo meu próprio rosto sombrio. Me movi silenciosamente pela casa, refazendo meus passos. Tranquei cuidadosamente a porta dos fundos, sem deixar nenhum sinal de arrombamento. De volta à caixa de junção, reconectei os fios, restabelecendo a energia das câmeras. Meu breve período de invisibilidade havia terminado. Voltei para a mata, a mochila parecendo mais pesada agora, carregada com as provas de que precisava. O frio da noite era um contraponto bem-vindo à raiva que ainda fervilhava sob minha calma aparente. A vida muitas vezes depende dessas escolhas custosas. Fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. De volta a casa, Brenda ainda dormia, sua respiração finalmente calma. Sentei-me à mesa da cozinha, com o pendrive conectado ao meu laptop. A tela brilhava, exibindo as pastas e os arquivos que eu havia extraído do computador de Walter. Analisei-os novamente, meticulosamente, cada imagem, cada vídeo, cada entrada arrepiante em seu diário. Cada prova era como uma pedra afiada, reforçando a fria determinação que se formava dentro de mim. Aquilo não era apenas a prova de seus crimes, era um testemunho de sua arrogância, de sua crença em sua própria impunidade. Mas mesmo com essa montanha de provas, eu sabia que processar Walter Miller ainda era arriscado. Seus advogados já haviam demonstrado grande habilidade em distorcer a narrativa, em assassinar a reputação dele. Ele tinha muita influência nesta cidade, muitas conexões. Eles poderiam arrastar o caso nos tribunais por anos, nos drenando lentamente, deixando Brenda ainda mais arrasada do que antes. O que eu precisava não era apenas de provas. Eu precisava de uma confissão, uma admissão gravada, diretamente de seus próprios lábios, que ele não pudesse negar. Um plano começou a se formar, preciso e frio. Eu o atrairia. O forçaria a uma situação em que não teria escolha a não ser confessar tudo, e eu registraria tudo em vídeo. Na manhã seguinte, saí da cidade e fui para um pequeno motel sem graça no desvio da rodovia. Era o tipo de lugar que os viajantes usavam para uma pernoite rápida, facilmente esquecido. Aluguei um quarto com um nome falso, pagando em dinheiro. Quarto 207. Era discreto, afastado, com uma janela com vista para um pedaço de grama alta e um milharal ao longe. Perfeito. Minhas próximas paradas foram uma loja de conveniência e um posto de gasolina para comprar um celular descartável barato e não rastreável e uma loja de eletrônicos no município vizinho para comprar uma pequena câmera de vídeo de alta qualidade. Escolhi um modelo conhecido por seu tamanho discreto e bom desempenho em baixa luminosidade. De volta ao quarto do motel, testei a câmera, certificando-me de que o áudio estava claro e a imagem nítida. Então, a posicionei estrategicamente. Escondida em uma prateleira alta entre uma pilha de revistas quase invisível, ela foi apontada diretamente para a única poltrona do quarto e a pequena mesa ao lado. O ângulo estava perfeito, o foco preciso. Ela capturaria tudo. Com a câmera pronta, redigi um e-mail anônimo. Usei um computador da biblioteca pública, garantindo que nenhum rastro me levasse até ele. A mensagem era curta, enigmática, elaborada para despertar seu interesse e explorar sua arrogância. Afirmava ter informações incriminatórias sobre suas atividades e sugeria uma reunião para discutir os termos. Dei a entender algo específico o suficiente para deixá-lo nervoso, mas vago o bastante para mantê-lo na dúvida. Assinei como uma parte interessada. Como eu previa, Walter respondeu rapidamente. Seu e-mail era conciso, exigindo mais detalhes, mas a ansiedade subjacente era palpável. Ele queria encerrar o assunto, silenciosamente, eficientemente, como sempre fazia. Queria saber quem eu era, o que eu tinha. Dei-lhe informações suficientes, o bastante para mantê-lo interessado, o suficiente para fazê-lo pensar que tinha a vantagem.
Ele estava confiante, arrogante, convencido de que poderia comprar sua saída de qualquer situação. Trocamos mais alguns e-mails, a comunicação fria e impessoal. Combinei a hora e o local. Sala 207 naquela noite. Ele concordou. Ele estaria lá. Horas depois, o quarto do motel parecia pesado de expectativa. O ar-condicionado, já sem vida, zumbia. Coloquei a arma sobre a pequena mesa redonda no centro do quarto, posicionando-a com cuidado. Era o velho revólver calibre P38 do meu pai, pesado e frio na minha mão. Era para intimidar, não para matar. Um adereço, um símbolo de poder absoluto naquele pequeno quarto. Era para quebrá-lo, para destruir sua compostura e forçar a verdade a vir à tona. Sentei-me na poltrona em frente à arma, repassando minhas falas. Meu semblante tinha que ser calmo, inabalável, até mesmo desesperado. Precisava soar como se estivesse oferecendo a ele uma saída, uma chance de comprar seu silêncio, como sempre fazia. Mas desta vez, o preço seria sua confissão. Repeti as palavras na minha cabeça, várias e várias vezes, até que soassem naturais, até que eu estivesse pronto para interpretar o papel do homem desesperado. Walter chegou pontualmente no horário combinado, com um sorriso confiante nos lábios. Vestia um terno impecável, a gravata perfeitamente amarrada, destoando completamente do corredor decadente do motel. Entrou no quarto 207, os olhos percorrendo o espaço, me avaliando, sem dúvida esperando encontrar algum chantagista de quinta categoria, fácil de lidar. Sua expressão presunçosa, contudo, vacilou no instante em que seu olhar pousou no revólver calibre .38 sobre a mesa entre nós. A arrogância sumiu de seu rosto, substituída por um lampejo de surpresa, e depois por algo próximo ao medo. "O que é isso, Tom?" perguntou ele, perdendo a suavidade na voz. Não respondi imediatamente. Deixei o silêncio pairar, permitindo que ele absorvesse a visão da arma, o cheiro do quarto mofado. Sangue escorria de seu lábio cortado. Eu disse em voz baixa, referindo-me ao ferimento que acabara de infligir. "Você ainda acha que isso é por dinheiro, Walter?" Ele gaguejou, tentando recuperar a compostura. "Olha, Tom, eu não sei o que você ouviu, mas a Brenda, ela está emotiva. Podemos conversar sobre isso. Seja lá o que você ache que tem, eu posso te dar uma recompensa." Ele fez menção de enfiar a mão no bolso interno do paletó, provavelmente para pegar a carteira, o talão de cheques. Peguei o pendrive e o conectei ao meu laptop, que eu havia posicionado estrategicamente sobre a mesinha. A tela acendeu. Eu não precisava assistir a tudo, apenas alguns trechos. Naveguei até a pasta privada e, em seguida, até os vídeos. Cliquei em um arquivo e uma imagem granulada de Brenda, alheia ao que estava acontecendo, em sua baia no escritório, apareceu na tela. Depois, outra imagem de uma mulher diferente, com o rosto visivelmente angustiado, seguida por um trecho de seu diário de pensamentos, detalhando seu plano de ação. Cada trecho era breve, cortando antes que ele pudesse processá-lo completamente, mas o suficiente para plantar a fria semente do pavor em seus olhos. O rosto de Walter empalideceu. Ele tentou negar. Isso é editado, não é real. Depois tentou desconversar. "Foi a Brenda que te mandou fazer isso, não foi? Ela está tentando me arruinar." Por fim, tentou negociar novamente. Tá bom. Quanto?" "Sério, eu posso te dar uma nova vida, um recomeço. Diga o preço. 1 milhão? 2?" Pressionei a arma com mais força contra seu crânio, sentindo o tremor em seu corpo. "Você acha que tudo tem um preço, que todos podem ser comprados?" Eu disse, minha voz firme, uma fúria calma queimando por baixo. "Isso não está à venda, Walter." Reiterei minha exigência, as palavras precisas, sem deixar espaço para negociação. Uma confissão completa, em vídeo, cada mulher que você assediou, cada câmera que você escondeu, tudo. Inclinei-me para mais perto, minha respiração roçando sua orelha. "Ou você sai daqui, e o mundo vê tudo o que eu tenho. E acredite, Walter, eles vão encontrar pedaços de você em 3 condados. Sua reputação, seus negócios, sua vida inteira. Tudo terá desaparecido. Para sempre." A compostura de Walter finalmente desmoronou. Seus olhos percorreram o cômodo, desesperados e em pânico. Ele viu a câmera escondida, uma pequena luz vermelha piscando quase imperceptivelmente na prateleira. A armadilha era hermética. Não havia escapatória. Ele estava encurralado, despojado de seu poder, seu dinheiro sem valor naquele pequeno cômodo imundo. Com a câmera gravando secretamente, Walter começou sua confissão. Começou hesitante, uma negação murmurada.
mas sob a pressão constante da arma, sob o peso de seus próprios segredos monstruosos expostos, as palavras começaram a fluir. Ele detalhou seu comportamento predatório, listando nomes, descrevendo como os havia escolhido, a emoção que sentia ao controlá-los. Relembrou as câmeras escondidas, as ameaças, os acordos de confidencialidade. Cada palavra arrepiante, cada detalhe de sua depravação foi capturado, um registro permanente de seus crimes. Eu o observava, uma satisfação sombria me invadindo. Seu império, construído sobre mentiras e exploração, começava a ruir. Essa gravação, combinada com os arquivos que eu havia coletado, finalmente traria justiça. Não o tipo de justiça que ele poderia comprar ou manipular, mas um acerto de contas real e inegável. A confissão foi obtida. Cada detalhe arrepiante, cada nome, cada câmera escondida, tudo registrado. Deixei Walter ir não com um estrondo, mas com uma promessa silenciosa e ameaçadora de que sua vida, como ele a conhecia, havia acabado. O pendrive, repleto de seus segredos, tornou-se meu fardo e minha arma. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de ações silenciosas. As gravações e os arquivos chegaram às pessoas certas, não pelos canais oficiais a princípio, mas por meio de vazamentos cuidadosos para jornalistas locais e denúncias anônimas às autoridades competentes. O ceticismo inicial foi rapidamente dissipado pelo peso inegável das próprias palavras de Walter e de seus registros meticulosos. Ao ouvir a notícia, Brenda não comemorou, apenas ficou sentada, pálida, com um tremor silencioso percorrendo seu corpo. Não era triunfo, mas um alívio lento e cansado que se instalou em seus ossos. O império de Walter Miller não desmoronou da noite para o dia, mas as rachaduras apareceram e se alargaram. Investigações começaram, processos judiciais se seguiram, e seu nome, antes um símbolo de poder, tornou-se sinônimo de depravação. Nossas vidas não se curaram magicamente. As cicatrizes permaneceram, uma lembrança constante da escuridão que enfrentamos. Mas o medo, a humilhação, lentamente começaram a diminuir. Aprendemos que a justiça, às vezes, não é encontrada nos tribunais, mas nos riscos silenciosos e calculados que homens comuns correm quando levados ao limite.